Legends of Death. Olá, Red Bang, estamos começando mais uma edição de Legends of Death número 48, hoje edição Driver. No programa de hoje, Grind Reaction, estreias dos quadros Lançamento e Collector Room. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. De volta à sequência do Legends of Death número 48, hoje a edição Driver, né? Estreia a edição Driver hoje aqui no programa. Sabe que a edição Driver nada mais é do que você fazer o programa todo gravado no trânsito. É isso mesmo, estamos aqui nas ruas da cidade, né? Gravando aí o Legends Driver, né? Estreia aqui no programa. Agenda de shows: Demonic Hate e outras bandas tocam dia 5 de agosto em São Luís do Maranhão. Bom, essa semana a gente colocou a enquete no Facebook, né? Mais uma enquete lá. E os Red Bangers responderam. Então vamos conferir o resultado, né? Perguntamos, você começou com que banda, né? Aí as respostas foram variadas, né? Por algum acaso, o pessoal do metal mais extremo acabou se reservando, certo? Com relação a essa pergunta, né, José Bronte, né, do programa Comando Nós, né, respondeu e começou com Kiss, né, Creatures of the Night, Accept, Metal Heart, né, clássicos aí do Heavy Metal 80, da New Wave of the Bridge of Heavy Metal, né? E ainda teve o Thiago Siqueira, né, de Brasília, respondeu que começou com Iron Maiden, né, Number of the Beast. Legends of Death. Ouviu muito Iron Maiden, né? Ainda Iron Maiden Somewhere in Time, de 84, Venom at War with Satan, né? Outro clássico aí de 81, entre outras bandas. Legends of Death. Ainda teve o Fernando Alves, né? Começou com Metallica, o Kill and All também, um clássico. Rafael Camilo de Limeira, né? Ouvinte aí do programa, começou com Def Leppard, Adrenalize. E ainda André By Classics, né? Começou com Scorpions e bandas de AO. O Flávio Munhoz disse que começou com Motorhead, Another Perfect Day, Girl School, Hit and Run. Legends of Death. E fechando com o Cadax, né? Ex-Dark Paramote, diz que começou com Genival Lacerda, Severina, Chique. Abre com Venom at War with Satan. Legends of Death.
Você está ouvindo o melhor programa do seu rádio. Legends of Death. Apresentação: Adelso Martins. Legends of Death. of Death. Nossos dominadores. Nosso legado, nós revoltamos, destruir o bem.
volta à sequência Legends of Death número 48, hoje edição Driver, né? Estamos gravando aí o programa nas ruas, no trânsito, e não é fácil, hein? Mudar de marcha, girar um volante, ficar de olho no trânsito é foda. Mas vamos que vamos. Entrou terceira no lugar de segunda. Toca o barco. Pegar um bairro mais tranquilo aqui. Parece que tem um carro branco me seguindo, hein? Brincadeira. Bom, rolou Venom aí no som da enquete, né? At War with Satan, né? Clássico aí do Venom. Inclusive tem uma curiosidade a respeito desse disco do Venom. Essa música tem mais de 19 minutos, né? E ela ocupa o lado A todinho do disco. Só tem ela no lado A do disco, eu nunca sabia disso. Desse disco homônimo, At War with Satan. Além do Venom, rolou o som do Candlemass, né? Dark Car, The Veils of Death. Faixa título do mais novo trampo dos caras, né? O EP homônimo Dark Car, The Veils of Death. Gostei da pegada, né? Banda fodida aí desde os anos 80 na estrada, veterana. As chances de erro, claro, são praticamente nulas. A capa ficou muito boa também. Essa aí foi a banda do lançamento hoje aqui do Legends of Death número 48, né? Colocamos aí um lançamentinho, né? Importante ouvir um som novo de vez em quando, né? Som novo de uma banda velha. Ainda teve Grind Reaction, banda entrevistada de hoje no Legends 48 Driver. Já tem Collector Room. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. Aqui é o Charlie da Stone Temple Corrosion e o nosso som rola na Legends of Death. Imagina o programa gravado na rua com som de cachorro, carro na rua, gente gritando. Pensou? Legends criou o Legends of Road. A cada 10 edições, 3 são off-road. Isso mesmo, todo na rua. Legends of Road, toda semana, aqui no Legends of Death. Legends of Death. De volta no Legends of Death número 48, hoje edição Driver, né? Gravado aí na rua, no trânsito, né? E não tá fácil, hein? Fica a atenção aqui dobrada. Bom, Legends of Death. sequência do Legends of Death número 48, né? Agora começar com os caras do Grind Reaction aí, banda fundada em 2000, né? Em Diadema, região do ABC Paulista, lançou o demo tape aí, Grind Reaction, né? Homônimo, o nome da banda, em 2001. E ainda o EP Oppression, Negligence, Tears and Blood, 2004, né? Discografia da banda até então. Ambos os trabalhos aí trazem composições próprias, né? Com temáticas das letras girando em torno de questões políticas, sociais e culturais, né? Por motivos particulares, a banda encerrou seus trabalhos em setembro de 2008, voltando aí em 2011 às atividades. Em 2015, o Grind Reaction volta a gravar e lança seu terceiro trampo, né, de estúdio aí, o EP Tempo, Persistência e Fúria. Dividiu o palco aí com Ratos de Porão. Grind Reaction é Renato Spadini Jr. no baixo, Victor Rota, guitarra e backing, Ricardo Marque, guitarra e voz, e Wesley Ferreira, bateria. Bem-vindos ao Legends 48. Com essa entrevista com os caras do Grind Reaction aqui no programa Legends 48. Bom, agora dá pra soltar seu full álbum, né? Queria que você comentasse o trampo e como tem sido os trabalhos aí. Entrevista. Nós estaremos entrando em estúdio agora no meio de julho, aí na segunda quinzena, para estar gravando
o nosso primeiro full disc, né? Serão 15 músicas inéditas, né? Na verdade são 14 inéditas e uma regravação. A gente vai regravar Verdades e Utopias. Esse disco ele vem com material que está sendo produzido aí nos últimos 3 anos, né? Desde o momento que a formação atual estabilizou, que sou eu, Renato, no baixo, Ricardo na voz e na guitarra, Vitor na guitarra e Wesley na bateria. E é um material que vem com mais influência metal, né? Mantém a pegada hardcore, mas vem com mais influência metal. Na verdade, nós temos músicas bem diferentes entre elas, né? Nós temos músicas com uma pegada mais hardcore old school, depois tem coisa que a gente mistura mais com metal, tem algumas músicas que estão mais pro metal do que pro hardcore, mas isso é resultado aí da nova cara da banda, né? A galera mais jovem vem com influências diferentes. O nosso guitarrista, o Vitor, ele é um guitarrista muito bom, virtuosão, traz muita influência metal, muita influência melódica, né? E também é resultado do que a gente ouve muita coisa diferente, né? Então isso acaba influenciando na hora de compor. A linha das letras são basicamente as mesmas, né? Questionamento político, questionamento social. Eu acredito que o novo disco, que não tem nome definido ainda, deve estar saindo aí até setembro, outubro, e vai vir pesado e bem interessante. Acho que tanto fãs de hardcore como fãs de metal vão acabar curtindo. Diversificado, né? É bom ter opções, não dá para agradar a todos, mas pelo menos fica aí, né, usando termos da mecânica, uma mistura rica, né? Entrevista. 20 anos aí pra sair esse debut, né? Por que a demora? Olha, basicamente a demora toda para se lançar um full disc, né? Um debut álbum, né? Completo. Acho que são 2 fatores principais. Primeiro, falta de grana, né? Pra gente realmente conseguir fazer um material bacana, né? E o segundo motivo é a questão da instabilidade da formação. Nos primeiros 5 anos da banda, né, a banda tava estável. Nós gravamos a demo e o EP. Depois disso, de 2004 para cá, a banda ela entrou num período bem conturbado, né? Num período bem conturbado. E foi muito difícil estabilizar uma formação, né? Por incrível que pareça, além da pausa que a gente deu de 3 anos, ficou bem difícil estabilizar a formação. Então depois que nós voltamos em 2011, passaram vários bateristas, vários vocalistas, entrou e saiu guitarra, então ficou bem difícil, né? Você parar para compor. Então eu acho que esses são os principais motivos dessa demora toda. Quando a banda deu aquela primeira pausa, né? Chegou-se a cogitar o fim da banda, não? Então, né? Em 2008, quando a banda parou, né? A banda parou porque nós tivemos problemas sérios de relacionamento entre integrantes. Tivemos problema com droga, neguinho cheirando demais. Tivemos problema de desemprego de um dos integrantes, que atrapalhou muito tanto a vida do cara como a nossa. E a gente realmente chegou numa situação bem difícil de ser mantida, né? Em 2008 a gente estava com 19 músicas prontas, prestes para gravar.
E diante de tudo isso que aconteceu, a gravação foi pro vinagre e na verdade a banda acabou, né? A banda acabou, ficamos num hiato aí de 3 anos e depois de eu ter montado uma outra banda chamada Fúria Exicial e o guitarrista original do Grind, que já tinha saído em 2005, entrou nessa banda Fúria Exicial. E quando o Fúria Exicial acabou, sobrou eu, ele e o baterista na época, que era o Wallace. A gente conversou e a gente resolveu reativar o Grind, né? Como nós éramos membros originais, membros fundadores, a gente reativou o Grind. Mas logo depois ele saiu também, o Gão. Entrevista. Obcecado pelo modo off-road de gravação, resolvemos ir além. Legends Drive, um programa inteiro gravado no trânsito, toda semana no Legends of Death. Nós somos da Repúdio e estamos no Legends of Death. Legends of Death. Ok, sequência Legends of Death número 48, edição Driver, né? Hoje gravado aí nas ruas da cidade, no trânsito, meu. Mudar de marcha, operar gravador e tudo aqui é foda. A agenda de shows, Cold Blue e outras bandas tocam 5 de agosto em Santa Luzia, Minas Gerais. Legends of Death. De volta à sequência do Legends of Death número 48, edição Drive, conversando hoje com os caras do Grand Reaction aí de Diadema, São Paulo. A produção de shows hoje tá satisfatória, não? Tocar hoje em dia tá muito difícil, né? A gente tem muitos impedimentos, né? Ou são promotores que não buscam bandas novas, ou são donos de bares que realmente não estão interessados, né, em ajudar a cena, mas tentar fazer uma grana em cima das bandas. Existe um problema sério, né, entre as bandas também, pelo menos aqui em São Paulo. Em alguns momentos você percebe um sentimento de competição muito grande, né, entre as bandas, o que dificulta a organização de shows. Então assim, cara, tá bem difícil tocar, né? Mais especificamente aqui em Diadema, que é a nossa cidade aqui na região metropolitana de São Paulo, né? Além dessas questões todas, ainda tem problemas com a própria legislação da cidade, né, que fecha bares e lanchonetes, na verdade estabelecimentos comerciais que vendem bebida alcoólica às 11 horas, né? Então aqui na cidade a gente perdeu muito espaço, né? Então é bem difícil tocar. Em São Paulo também, na capital, é bem complicado, apesar que esse ano a gente conseguiu tocar 2 vezes já em São Paulo, mas é raro, fazia um tempinho que a gente não tocava por lá. O underground é um caminho de pedras, né? É preciso ter casca grossa aí pra aguentar o tranco. Bom, como é que a banda monta uma música, né? Qual o modus operandi aí? Essa aí é uma pergunta interessante, né? Nós, na verdade, nós não temos uma receita de montar música, né? Depende muito do momento, né? Nesse disco novo nós tivemos músicas, por exemplo, que eu escrevi uma letra, o Ricardo, que é o vocal e guitarrista, trouxe um riff, o Vitor, que é o outro guitarrista, trouxe um outro riff, eu tinha um outro riff e a gente juntou tudo, né? Outros momentos, o Vitor trouxe uma base pronta, né? Eu e o Ricardo incluímos pouquíssima coisa na base que ele fez, porque estava muito boa, e encaixamos a letra. Num outro momento, o Ricardo trouxe uma base pronta
e queria uma letra que se encaixasse naquela base. Então escrevi uma letra específica para aquela base. Depende muito, a gente não tem um jeito único de trabalhar. A gente tá evoluindo nisso, né? A gente tá evoluindo nesse aspecto, né? E cada vez mais a gente percebe que o grande lance, né? Pode parecer óbvio, né? O que eu vou falar, mas que o grande lance é fazer uma letra específica para uma base, né? Ou uma base específica para uma letra. Mas a gente tá evoluindo nesse processo de composição. O interessante é que dentro do Grind Reaction, hoje, todo mundo tem espaço para colocar as suas opiniões, os seus riffs, a sua musicalidade, né? Mesmo eu escrevendo todas as letras, praticamente quem escreve sou eu tô sempre mostrando ela pros caras, eu tô sempre perguntando o que os caras acham, qual a opinião deles, e assim, trouxe um riff, não importa se sou metal, se sou hardcore, se seja mais melódico, se seja mais agressivo, se seja mais rápido, mais lento, a gente curtiu, a gente usa e a gente trabalha, né? A gente tem uma ideia aqui que é a seguinte, né? A gente não está preocupado com o estilo. O que sair ficou legal, a gente toca. Agora o que vai soar, aí não tem muita importância. Legions of Death. A participação de todos é muito importante, né? Tanto para a riqueza do tempo quanto para a manutenção da socialização na e da banda. Bom, a temática da banda aí versa sobre o social, né? Dos problemas e tal. Vocês são pessimistas aí com o futuro do planeta, não? A temática da banda, ela é totalmente voltada para a crítica à forma de organização da sociedade humana atual, ou seja, o sistema capitalista, né, e os seus aspectos principais, né, o aspecto econômico, o aspecto social, o aspecto político e o aspecto cultural. A gente acredita que tem muita coisa errada, né, e muita coisa que não deveria ser da forma que é, né? É um sistema extremamente desigual, é um sistema que promete a liberdade e o máximo que ela dá é liberdade de consumo, porque as outras liberdades elas são totalmente usurpadas, né? É um sistema que se prolifera difundindo ignorância, difundindo alienação, e a gente realmente não acredita nisso, a gente não aceita isso, né? Nós não somos de origem elitista, né? Somos pessoas de origem modesta, né? Uma classe média decadente, né? A gente vive na periferia aqui de São Paulo, de Diadema, e essas promessas sistêmicas, esse discurso capitalista, a gente sabe que aqui não funciona, né? A gente sabe que muito disso não é verdade, né? São mentiras, são manipulações, meias verdades, né? A realidade ela é muito mais complexa do que você ter bom caráter e, através do seu esforço, conseguir mérito, né? Conseguir chegar à riqueza, né? As pessoas conseguem, algumas pessoas realmente conseguem, né? Mas a gente sabe que não são a regra, né? Essas pessoas são a exceção, e o sistema insiste em transformar essas pessoas em regra, e a gente não aceita isso, pelo menos dentro da nossa forma de ler a realidade, a partir do nosso contexto social, do nosso contexto intelectual, a gente não aceita isso. Cara, enquanto ao futuro do mundo,
eu acho que essa situação que a gente vive hoje de conflito, de pobreza, de miséria, né? Ela tende a se estender ainda por muito tempo, né? Por muito tempo mesmo. E porque isso é um pressuposto para a sobrevivência do próprio sistema, né? Enquanto poucos vivem no luxo, na opulência, a maioria tem que ser pobre, a maioria é explorada por esse grupo, né? Eu acho que a questão hoje, num primeiro momento, não é nem falar em revolução marxista ou em revolução comunista, como queiram. A gente tem que primeiro falar numa revolução na cabeça das pessoas e nos olhos das pessoas, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é não pensar numa questão de luta armada ou de uma reforma radical conseguida através da violência, mas a gente tem que pensar em educar as pessoas para que elas percebam, né? Para que quando elas olhem para o outro ser humano, elas se reconheçam nele. Eu acho que esse é o maior problema que nós temos hoje. Quando uma pessoa olha para outra, ela não reconhece o outro como um igual, como um indivíduo que tem as mesmas necessidades, os mesmos problemas, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Chegando ao fim da entrevista com o Glad Action aqui no Legends of Death número 48, edição Driver. Queria agradecer os caras aí, o Renato e os demais integrantes do Glad Action pelo papo aqui no Legends 48. Toca mais um som da banda no programa. Foda-se! Manipulem, envolvem sua liberdade. Diga não ao desfavor, não teve escravidão total. Foda-se! O sistema! Foda-se! Suas regras! Sistema cria sua mentira, com ela bloqueia sua missão. Livre-se dessa fantasia, mexendo o mundo sem ilusão. Foda-se! Sistema! Foda-se! Suas regras! Foda-se! Sem documentação, sem nota fiscal. Legends of Death. Go!
Legends of Death. Você está ouvindo o melhor programa do seu rádio. Legends of Death. Apresentação: Adelso Martins. Algumas entrevistas não entraram no programa. Descubra por que no zinelegios.blogspot.com.br. Para edições antigas, vá em Facebook/Legends Rádio. Ou se você é um pouco mais exigente, o Legends tem sua versão impressa. É o Zine Legends On Demand. Peça o seu no legiõesdamorte@gmail.com. Ou se você quer mandar material da sua banda, 19995421862. Legends of Death. Toda semana, 1 hora de porrada. Nós somos Alvos Profanos e estamos na Legends of Death. Sem documentação, sem nota fiscal. Legends of Death. De volta à sequência Legends of Death, número 48, edição Driver, gravado na rua, né, no trânsito. Rolou aí Rama Smashed Faces, né, com Chris Barnes aí nos vocais, isso mesmo, conseguimos pegar o velho aí, o melhor vocalista que o Cannibal Corpse já teve, né. Ainda teve Dayside, Serpents of the Lights, Calvary Death e Mountains of Might Immortal, né? Legends of Death. Sabe que quando eu comecei no metal com essa música, né? Com essa banda, esse disco Mountains of Might, né? E me impressionou muito. Foi uma coisa assim absurda na época.
né, aquela coisa sorumbática, aquele black metal, e mais tarde eu fui saber que não se tratava de um satanic black metal como eu achava na época. Enfim, mas me impressionou muito essa Mountains of Might, todo esse trampo aí do Immortal. Foi um dos primeiros discos aí, se não o primeiro que eu ouvi, né, de black metal aí, o metal mais extremo, quando eu comecei no metal. De volta no Legends of Death, número 48, edição Driver. Agenda de shows: Eternal Darkness e outras bandas tocam dia 26/8 em Brasília, Distrito Federal. Agenda Legends. Legends of Death fica por aqui, volta na próxima segunda-feira. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. Legends of Death.
Algumas bandas carregam algo em comum: voltas melhores, começos fudidos ou capas iguais. Descubra isso e muito mais no bloco temático do Legends of Death. Bloco temático, toda semana no Legends of Death. Vobisculo dare non Satanas et celebrare con Satanas. Vobisculo dare non Satanas. Comemorare mais os anos dai, de victor et mais os anos dai, celebrare ocultos. Aparecer de pé de vocere et retribuir noster maléficos Senhor. Pregoar a palavra luciferina a ipsi noster futuris fidelis, e concedere a Herald in memoriam. Sem documentação, sem nota fiscal. Legends of Death.